Para a gente começar entendendo o que é importante a gente configurar dentro do nosso Google Analytics para a gente ter todas as informações possíveis, é legal a gente entender o conceito de conta, propriedade e vista, tá? Para a gente acessar essa tela aqui, depois que você está dentro do Google Analytics, você vai clicar nesse botão de administrador e ele vai cair dentro dessa tela aqui. O Google Analytics ele é separado de três formas: a conta, que basicamente é tudo sobre a sua conta, tá? Dentro da sua conta você pode ter várias propriedades, que basicamente é os sites que você quer monitorar, que você quer coletar informação sobre eles, tá? Então você pode ter vários sites aqui dentro. E cada site pode ter vários tipos de vista diferente. O que é essa vista? Quando você configura o Google Analytics, por padrão ele traz aqui para você todos os dados do website, tá? Mas pode ser que você queira ver um tipo de informação separado. Por exemplo, você quer saber todo mundo que acessa lá dos Estados Unidos, ou lá da Argentina, ou só do Brasil, ou só da Bolívia, por exemplo. A gente vai criar uma vista filtrando só esse tipo de usuário. Eu quero saber só os acessos que vêm do mobile. Então a gente cria uma vista só com os acessos do mobile e fica mais fácil para a gente ter algumas informações e a gente entender como é que o usuário navega dentro do nosso site, o que ele mais vê de acordo com essa vista, tá? Vocês vão notar que algumas configurações aqui, elas estão em níveis, nos 3 níveis. Por exemplo, o gerenciamento de conta, de usuário, você tem ele aqui na conta, aqui na propriedade e aqui na vista, tá? O que isso significa? Significa que você pode adicionar usuários para ter acesso ao seu Google Analytics, mas é interessante que você só dê o acesso ao que a pessoa realmente precisa ter o acesso. Então, se você vai trabalhar com uma agência, por exemplo, e você quer que ela faça uma otimização para você só dentro do seu site A, então você vai entrar na propriedade aqui do site A e vai dar o acesso para ele. Agora, se você tem lá 3, 4 domínios e você precisa que essa agência ou que o usuário, um colaborador, tenha acesso a todos esses sites, você vai dar para ele o acesso no nível da conta, tá? E da mesma forma, se você quer uma coisa bem específica, você dá para ele o acesso no gerenciamento de acesso, no gerenciamento aqui da vista, tá? E aí é muito simples para todos eles. Vou fazer em um aqui no nível da conta, mas em todos eles é a mesma forma, tá? Então você vai clicar ali, vem aqui no botão de adicionar, pode adicionar um usuário ou um grupo de usuários, vou adicionar usuários aqui. Você vai inserir o e-mail da pessoa para ela receber essa notificação de que ela está sendo convidada para fazer parte do seu Google Analytics. E aqui embaixo você define qual é o papel que ele vai ter. Se ele vai ser um administrador, com controle total da conta. Aqui no administrador ele pode inclusive adicionar novos usuários ou excluir usuários. Então esse nível aqui, ele é importante que você só dê para quem é da sua equipe ou para quem realmente é da sua confiança, tá? Pode dar para ele um papel de editor, de analista, de leitor. No caso do leitor aqui, ele só vai ter acesso simplesmente para visualizar os dados do relatório. Ele não vai poder criar nada, não vai poder criar nem compartilhar. Se ele quiser criar, por exemplo, um relatório, um painel, ele não pode por aqui. Já no editor e no analista, ele tem essa opção, tá? Então você vai marcar a opção, vai clicar em adicionar e a pessoa vai aparecer aqui para você, tá? Por aqui também você pode ver os detalhes da conta, atribuir mais papéis ou tirar o papel e remover o acesso para essa pessoa, tá ok? Se você só tem um usuário, jamais remova o acesso dele, porque senão você perde o acesso à conta, tudo bem? É isso, nos 3 níveis aqui é a mesma coisa. Agora vamos falar das configurações que são importantes a gente fazer aqui no nosso nível de propriedade. Vou clicar aqui em propriedade
Ele vai trazer aqui algumas configurações que a gente já fez quando a gente estava cadastrando. Categoria aqui é importante a gente colocar, tá? Porque algumas validações do Google ele faz baseado aqui na saúde, ó, aqui na categoria que você escolhe, tá? Então ele pode facilitar o acesso dos seus usuários que tem a ver com essa categoria aqui, tá ok? Configurações avançadas. Dificilmente a gente usa esse tipo de configuração, tá? Existe um padrão de clique de URL quando você está navegando dentro do seu site, quando você faz uma campanha no Google Analytics ou uma campanha por e-mail, quando você padroniza os links que você coloca ou no seu e-mail ou dentro da sua campanha do Google Analytics, que a gente chama de UTM, tá? Quando você marca essa opção aqui, ele vai sobrescrever o código que vem do Google Analytics ou aquele dessa opção aqui do Search Ads 360 para uma versão manual e não a que vem já de padrão dessas plataformas, tá? Que ele vai mostrar para você a quantidade de cliques que você teve no último dia, sétimo dia, 30 dias, tá? Recurso de publicidade é aqui onde a gente precisa ter atenção, porque é muito importante a gente deixar ativo esse campo. Se você não deixa ativo esse campo, você não tem acesso aos relatórios demográficos e de base de interesse. Então, por exemplo, sem esse relatório, sem esse campo ativo, você não tem acesso às informações como se quem acessa o seu site é do sexo masculino, do sexo feminino, qual é a faixa etária desse usuário, quais são os interesses que ele tem dentro da internet de uma forma geral, tá? Então, esse campo é muito importante que ele esteja ativo. Atribuição melhorada de link. Não é um campo necessário de se ativar, mas o Google permite que você melhore a visualização de links que você tem dentro da sua página através do ID que você atribui para cada link. Cada link que você coloca dentro do seu site, que o seu Webmaster cria dentro do seu site, ele pode ter um ID único. Então, quando você ativa esse ID, quando você dá esse ID para o seu elemento, para o seu link, ou seja, qual elemento você estiver usando, e você ativa essa caixa aqui, você consegue saber exatamente em qual link é que a pessoa está clicando. Ele vai melhorar essa atribuição aí e vai trazer um relatório para você dessas opções. Ele não é muito usado. Quando ele é usado, a gente precisa mudar o nosso código de acompanhamento do Google Analytics para ele trazer essa informação do link melhorado, tá? O campo importante aqui, Search Console, também é importante que a gente ative ele, porque o Search Console é uma outra plataforma do Google, também voltada para o Webmaster, e ele serve para gerenciar o seu site e encontrar erros no seu site. Erros de indexação, erros de sitemaps. Ele consegue identificar também como as pessoas estão encontrando o seu site de forma orgânica nas pesquisas do Google. Então, se alguém fez uma pesquisa no Google lá e encontrou o seu site, ele vai trazer uma lista com todas essas palavras-chave que os usuários pesquisaram e chegaram até você. Então, por que é importante ter ele ativo? Porque a partir dele a gente vai entender como é que o usuário está pesquisando a gente de forma orgânica dentro do mecanismo do Google, tá? Então, para a gente ativar ele, a gente vai clicar no botão adicionar aqui. Você precisa já ter colocado o seu código gerenciador, o código de acompanhamento do Google, tá? Ele vai abrir aqui para você. Quando você já tem alguma propriedade aqui, ele vai trazer todos os seus sites. Quando você não tem nada, você simplesmente vai clicar aqui em adicionar propriedade. E ele vai dar a opção para você adicionar essa propriedade, que no caso é o seu domínio, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. Ele vai te dar duas formas de você fazer adicionar essa propriedade. Você pode adicionar ela através de um código dentro do seu servidor,
ou você pode adicionar ela através do próprio código de acompanhamento do Google Analytics, que ele vai reconhecer que já está cadastrado já, tá? Vamos lá, ele carregou aqui. Posso colocar aqui o meu domínio, por exemplo, viasolo.org. Tá? Se eu vou cadastrar desse lado aqui, eu preciso colocar o prefixo dele inteiro, da forma que ele está aqui, ó, https, tá? E é importante você verificar se o seu site tem HTTPS ou não, tá? A melhor forma é por esse lado aqui, porque aqui ele consegue, independente de você usar o HTTPS ou não, tá ok? É só clicar em continuar, ele vai verificar se você já tá, vamos lá. Ele vai dar o código para você copiar aqui e colocar lá dentro do seu site, tá? Essa é uma das formas. E a outra forma é você colocando aqui desse lado. Vamos clicar em continuar. Ele vai verificar a propriedade. No caso aqui, como a gente não tem instalado nosso código lá dentro, ele vai pedir para a gente baixar esse código aqui e colocar dentro do nosso FTP. Tá? Se a gente já cadastrou dentro do Google Analytics, o código do Google Analytics do nosso site, é só a gente verificar aqui. Tá? Se a gente fez aquela configuração pelo Tag Manager, é a mesma coisa. É só a gente clicar aqui e pedir para verificar, ele vai encontrar essa opção. Depois é só a gente clicar em concluir. Tá? Eu não vou clicar em concluir porque a gente já tem um código de acompanhamento lá, que é onde a gente faz todo o acompanhamento do domínio, tá? Mas eu vou voltar aqui para o Analytics. Quando você termina de fazer a configuração lá, ele ainda não vai aparecer aqui. Para ele aparecer, você recarrega a sua janela. Aperta o F5 aqui, sua janela vai recarregar e vai trazer o seu domínio aqui. Aí é só clicar no concluir e belezinha, você já está com o Search Console integrado junto com o seu Google Analytics, certo? Esse campo de métrica de usuários ele já vem ativo, que é onde vai trazer as informações de todos os usuários. É só a gente clicar em salvar para manter essas informações, tá? Vamos falar um pouquinho aqui na parte de acompanhamento. A gente já falou do código de acompanhamento, certo? Vamos dar uma olhadinha no coleta de dados para a gente entender o que é que tem aqui dentro de coleta de dados. O Google ele usa algumas informações do seu site para fazer remarketing quando você trabalha com campanha do Google Ads. Então, aqui nesse campo de coleta de dados, você permite que ele colete essas informações para quando você for fazer algum tipo de campanha. Ele não vai compartilhar esses dados com outros usuários, tá? Isso aqui é para você mesmo, para caso você vá fazer uma campanha dentro do Google Ads, uma campanha de tráfego pago, ele já armazene as informações das pessoas que acessam o seu site para criar uma segmentação de usuários para você usar na sua conta do Google Ads ou aí do 360 para melhorar os seus resultados, tá ok? Retenção de dados é o período que o Google armazena as informações dos seus usuários, tá? Aqui ele está colocando como no máximo 26 meses, pode colocar até 50 meses ou não esperar automaticamente. Lembrando que quanto mais dados tem aqui, mais tempo ele pode demorar para fazer puxar as informações no relatório, dependendo aí do período que você vai estar puxando, tá ok? User ID é
é um recurso que o Google Analytics tem para poder identificar exatamente quem é o usuário que está acessando o seu site, tá? Ele não vai dizer para você, por exemplo, a pessoa que está acessando o site é o Paulo, é o Bruno, é a Cláudia. Ele não vai dar o nome da pessoa, mas ele vai atribuir um número de usuário, um ID de usuário para essa pessoa, e a partir disso você vai saber o horário que ela acessou, as páginas que essa pessoa visitou, quanto tempo ela ficou, uma coisa bem mais profunda sobre cada uma das pessoas que acessam o seu site, tá? E para você fazer essa configuração, você precisa concordar com a política, tá? E copiar esses códigos aqui para dentro do seu site, ou seja via Tag Manager ou com o Webmaster, acessando lá as linhas de código do seu site, para ele começar a trazer a informação do seu usuário, tá? Lembrando que é importante que o usuário tenha um login. Se o usuário tiver um login, você vai saber toda vez que ele entrar no seu site quem é ele, tá? E por último, clica no botão criar aqui e o próprio sistema do Google já faz essa configuração para você, tá ok? Vocês vão falar bastante sobre sessão. O que é sessão dentro do Google? Sessão é um tempo que o usuário fica navegando dentro do seu site, tá? A gente consegue definir qual que é o tempo de uma sessão, mas por padrão ela é de 30 minutos, certo? Então, por exemplo, o usuário acessou seu site agora, passou 3 minutos dentro dele e saiu. Se dentro de 30 minutos ele voltar para o seu site, ele vai contar como a mesma sessão, tá? Como uma sessão só. Então passou esses 30 minutos, ele voltou, entrou de novo, conta como mais uma sessão, fica aberta aí em 30 minutos. Se em 30 minutos ele sair do seu site e voltar de novo, continua contando como uma sessão, tá? Que a gente consegue definir um tempo para isso. Dificilmente a gente mexe nesse tempo, mas dependendo do seu negócio, do seu objetivo, você pode fazer essa alteração aqui, tá? Vamos falar aqui sobre... Vamos voltar para cá. Vamos entrar em configuração de vista. Em configuração de vista da propriedade, a gente tem algumas informações que a gente já tinha cadastrado também no momento em que a gente estava criando a nossa conta, mas aparecem 2 campos aqui que são muito importantes quando a gente trabalha com um site que tem um campo de pesquisa, tá? Que é esse campo aqui, ó, acompanhamento de pesquisa, certo? Todo site que tem pesquisa, um blog, um site de notícia, um site de artigo, quando ele tem um campo de pesquisa que você preenche esse campo de pesquisa para você buscar alguma informação, ele gera uma variável e a gente consegue acompanhar essa variável. Por que isso no que isso é importante? A gente ter esse conhecimento. É importante porque a gente consegue descobrir exatamente o que é que o nosso usuário, nosso visitante está pesquisando, ou trazer para ele de uma forma melhor, ou produzir o conteúdo caso a gente ainda não tenha, tá? Para isso a gente precisa configurar esse parâmetro de consulta e eu vou mostrar para vocês aqui aonde é que está esse parâmetro de consulta, tá? Vamos entrar aqui e usar o bvsalu.org para a gente entender aonde encontrar esse campo de parâmetro, tá? Cada site ele usa uma letra ou um conjunto de letras como parâmetro, tá? Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Vou procurar por Covid.
Quando eu clico em pesquisar, vocês vão ver que ele vai trazer para mim aqui, ó, uma variável. E é essa variável que a gente precisa colocar, cadastrar lá dentro do Google Analytics para ele começar a monitorar esse campo. Ó, vocês vão analisar aqui a URL e procurar aonde está o termo que você digitou. Tá vendo aqui, ó? Pesquisa e comercial que igual ao termo que você pesquisou. Esse que é o parâmetro que a gente precisa, tá? Vou dar um outro exemplo aqui de quando a gente faz uma pesquisa dentro do Google. Vou digitar aqui no Google a mesma palavra Covid, para vocês identificarem aonde é que fica o parâmetro de pesquisa em qualquer URL. Ó, aqui no Google, vamos verificar aqui, ó. Ele trouxe aqui o que, Covid, o que. Ele também trouxe como. Então, ó, a gente pode usar o que aqui do Google ou esse o que aqui, que ele também vai funcionar como o parâmetro, tá? Nesse caso aqui do BV Salu é o que. Então a gente só precisa colocar o que aqui como parâmetro e salvar. E aí o site já começa a monitorar. Toda vez que alguém faz uma pesquisa, ele verifica o que tem dentro desse que e vai gerando um relatório para a gente, que a gente vai ver mais para frente, com todas essas palavras que foram pesquisadas na nossa busca dentro do nosso site. Tá ok? Já salvei, deixa eu voltar. Mais pra frente a gente vai falar sobre metas e sobre filtros, mas por enquanto, de configuração inicial que a gente precisa para a gente conseguir acompanhar e ter todas as informações necessárias, é isso aí, ok? Até a próxima aula.